Muitos autores defendem a ideia de que durante as grandes navegações portuguesas, estes sempre tiveram afinidade natural para com o outro. Neste documentário, adotaremos esse termo para diferenciar os povos que se chocaram durante a globalização que ocorreu com a expansão europeia nos séculos XV e XVI. Seguindo nessa mesma linha de que os portugueses tiveram uma afinidade natural para com o outro, temos o exemplo do historiador Sérgio Buarque de Holanda, quando escreve em A Raízes do Brasil que os portugueses, em parte, e já ao tempo do descobrimento do Brasil, um povo de mestiços. A isso contribuiu o fato de que os indígenas da África Ocidental os considerarem quase como seus iguais, e de que os respeitarem muito menos de que aos outros civilizados. Mas será que a partir das representações construídas pelos europeus a respeito desses outros povos, podemos entender que os primeiros contatos aconteceram de maneira tão harmoniosa? O contexto do Renascimento, ele não foi só um contexto de transformações tecnológicas, sociais e econômicas, mas também de transformações culturais e artísticas. O código de representação, que era utilizado no contexto do Renascimento, ele é o código baseado na alegoria. A alegoria é uma palavra grega que se baseia por duas outras. Do allos, que significa outra coisa, e de agareio, que significa dizer. Então, basicamente, a alegoria é dizer uma coisa através da outra. É a forma com que você vai estar representando alguma coisa. Neste documentário, iremos falar sobre as grandes navegações, focando nos primeiros contatos dos europeus com os indígenas brasileiros e com os africanos, entre os anos de 1455 e 1503. Iremos tentar responder quais são as representações construídas a respeito dos africanos e dos indígenas brasileiros nos relatos de Pero Vaz de Caminha e de Luís de Cadamosto. Bom, a Europa de 1320 a 1620, ela viveu um contexto ali de dinamismo interno, com a formação dos Estados Nacionais, e ela estava dividida territorialmente e com várias rivalidades internas. É nesse contexto que surgem as grandes navegações, mas assim, já fazia algum tempo que os europeus almejavam lançar-se ali em mar. Um exemplo são os genoveses que descobriram Açores e Madeira no século XIV. Foram vários os motivos que nortearam o imaginário dessa civilização para que todas essas transformações, as grandes navegações, elas acontecessem. Estariam eles ligados à antiguidade ou ao desejo cristão de expandir a sua fé, até mesmo a busca por enriquecimento dos europeus, dentre outros mais místicos que circulavam desde a Idade Média. Bom, existem vários motivos que nos levam a acreditar que nos séculos anteriores às grandes navegações, a Europa estava num momento de crise, principalmente econômica. A gente pode ressaltar a falência dos bancos italianos, a estagnação ou a diminuição no preço dos cereais e também a desvalorização da moeda, no caso a libra de cada país. Portanto, um dos motivos que impulsionou essa busca por novos territórios é a necessidade de riquezas. Na frota de Cabral estava Pero Vaz de Caminha, um dos navegantes responsáveis em detalhar os dias da viagem em uma carta, que foi destinada ao rei Dom Manuel I. Caminha inicia a carta descrevendo como foram os dias da navegação e a chegada às novas terras. Em seguida, ele já discorre como ocorreu os primeiros contatos com os povos indígenas, que até então eram vistos apenas como curiosos. A aproximação entre os dois povos tão diferentes culturalmente, fisicamente, se deu a partir do momento em que os europeus convidaram os indígenas a conhecer as naus. Os europeus consideravam os indígenas bondosos e receptivos, com uma aparência muito diferente. Por exemplo, quando Caminha escreve que os índios possuíam corpos esbeltos, cabelos bem cortados, a pele parda. A naturalidade com que andavam nus também os deixava muito impressionados. Eles consideravam selvagens ou não civilizados. Não reconhecia que aquele povo tinha sua própria cultura. É nesse contexto, com o encontro com o diferente, que se insere a questão do outro e da alteridade. Para Todorov, a alteridade é a percepção da diferença em outros povos. No final da carta, Pero Vaz de Caminha, ele relata que os indígenas se mostraram muito interessados na missa pascual, que foi realizada pelo sacerdote Henrique de Coimbra. Ele até cita o caso de uma jovem indígena muito bela, que ela foi coberta por um pano porque ela estava nua, que seria inadequado ela assistir a missa daquele modo. Nesse acontecimento, que Caminha percebe que aqueles povos que ele considerava ingênuos poderiam ser civilizados a partir da religião. Ele chega a afirmar também que se os europeus e os indígenas tivessem uma linguagem comum, se eles pudessem se entender, facilmente os indígenas se tornariam cristãos.
Os cristãos desse tempo, eles viviam obcecados pelo fim do mundo e pelo juízo final. Eles tinham medo que esses dias chegassem e eles não fossem absolvidos dos seus pecados. Então a gente pode fazer uma relação com isso, e talvez a ideia de salvar essa gente, né, que está presente na carta de Perivaz de Caminha, não necessariamente demonstra uma preocupação do europeu com a situação dos indígenas, mas sim com a sua própria, pois no juízo final eles seriam todos julgados individualmente, e uma religião mais individualista significava também um novo sentimento de culpabilidade pessoal, e talvez isso se amenizasse acreditando que eles poderiam salvar os índios. Outro argumento de que Caminha usa para justificar a possível cristianização dos indígenas é de que eles são ausentes de religião. Em sua carta, ele cita: "Não têm nem entendem crença alguma, segundo as aparências." Para os europeus, os indígenas eram considerados sem religião alguma, o que não é verdade, pois cada tribo já tinha seus rituais bem específicos. Quase sempre eram voltados à natureza e com suas crenças em deuses. Os deuses eram o Deus Sol e a Deus Lua. As pinturas corporais também faziam parte dos rituais religiosos indígenas. Essas viagens ultramarinas portuguesas atraíram muitos estrangeiros, inclusive as que se designaram ao continente africano. Também iremos analisar os relatos de Luís de Cadamosto sobre suas viagens marítimas, compiladas em seu livro As Navegações de Luís de Cadamosto. Esse navegador veneziano serviu por alguns anos ao infante Dom Henrique de Portugal, viajando pela primeira vez em 1455 para explorar a costa ocidental da África. Iremos nos concentrar nos capítulos 15 a 20, em que descreve sobre a região do Senegal. É possível notar em Cadamosto algumas características que são comuns dos jovens europeus que viveu no século XV. Ele tinha apenas 22 anos quando se aventurou nessa viagem. O sentido de surpresa e a curiosidade em experimentar algo novo chamou atenção para essa viagem ultramarina, mas ele deixou bem claro suas ambições contra a viagem, que é de enriquecimento e fama. Luís de Cadamosto descreve os povos da Senegâmbia com base sempre nos seus costumes e seus valores cristãos e europeus da época, assim como Caminha faz na sua carta. Ao perceber as diferenças entre africanos e europeus, ele sofre um choque cultural muito grande. Ele chega a afirmar que o reino do Senegal não é como o dos cristãos, porque nele só há gente selvagem e muito pobre. Porque para ele, né, a Europa, os europeus, os cristãos estavam no ápice civilizacional, enquanto os africanos estavam atrasados culturalmente e economicamente. O grande rei do Império Jalouf, conhecido como Burba, ele recebia dos reinos vassalos tributos anuais, a veneração como um ser sagrado que era e a garantia de que nenhum outro reino lhe ocasionaria guerra. A sociedade dos Jalofos dividia-se de forma hierárquica em famílias reais, linhagens aristocráticas, grandes homens livres, camponeses, trabalhadores em ofícios como os ferreiros, os músicos, etc. e, por fim, os escravos. Maria Lúcia Montes, no livro Raça e Diversidade, explica que a particularidade entre as culturas não deve ser imaginada numa perspectiva de evolução histórica, pois diferentes culturas possuem distintas relações com a história, com o tempo e com a transformação. Ou seja, não se pode associar características culturais e nem raciais a certo tipo de evolução, que vai do inferior ao superior, da barbárie e selvageria à civilização. Cadamosto escreve que era permitido ao rei e a todos os homens habitantes de Senegal terem quantas mulheres quisessem ou pudessem manter. Essas mulheres trabalhavam para eles. Ele também explica como os senhores mantinham a harmonia no casamento e que a poligamia era totalmente contrária aos costumes cristãos. Sabia-se que a poligamia, para os africanos, também significava poder ou riqueza. Outro aspecto que Luís Cadamosto relata em sua carta é a religião dos senegaleses. Eles os descrevem como maometanos, ou seja, muçulmanos, mas sem muita convicção, pois a partir do momento que eles começam a conviver com os cristãos, eles enfraquecem nossa fé islâmica. Cadamosto tem uma ideia de fácil conversão dos africanos a qualquer religião que seja apresentada a eles. Segundo a escritora Regiane Augusto de Matos, a gente pode entender a conversão dos africanos ao islamismo a partir do conceito de associação. Alguns valores, algumas práticas islâmicas eram muito atraentes e aceitáveis para as religiões africanas, como o uso de amuletos, as histórias sagradas ligadas à genealogia e também a crença na revelação divina e no destino. O que aconteceu na África Ocidental, de modo geral, foi uma harmonização de crenças. Luís Cadamosto, ele também descreve com estranhamento perante as vestimentas dos senegaleses. Ele diz que quase toda a gente que morava lá, eles andavam continuamente nus, porém os magnates, que eram as pessoas que detinham o poder, eles vestiam camisas de pano, de algodão,
E essas camisas elas faziam longas caudas. E o Cadamosto, ele chega a mostrar na carta assim uma certa dificuldade em achar bonito esse tipo de vestimento. Sobre os guerreiros de Alofos, o Cadamosto escreve que eles são corajosos e aptos no que fazem, mas também os inferioriza. Ele chega a se referir a eles como bestiais e também os relaciona com animais, enaltecendo assim os europeus. Por-se então que a identidade não existe se não estiver contextualizada, como um processo de construção que requer a identificação da alteridade para sua confirmação. Ou seja, para o indivíduo conseguir definir quem ele é, precisa-se pensar a identidade nesse contexto. Partindo desse pressuposto, a identidade é sempre um conceito que envolve relação e contraste e resulta de um processo de negociação. Classe Diversidade, Maria Schmeider me escreve: a diferença protege a identidade. Nós nos definimos sempre em relação diferente pela comparação. A diferença é tranquilizadora. Para uma melhor compreensão da relação entre povos de raça e culturas diferentes, é necessário pensar no conceito de identidade. Portanto, como Maria Lúcia Montes afirma, não se pode falar de identidade sem pensar no processo de identificação e, junto com ele, no reconhecimento da alteridade para determinar e criar a relação.